Olá, eu sou a doutora Cíntia Salgado Anzoni, sou fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje, no nosso canal Leia Consciência, nós vamos falar sobre vocabulário. Então, roda a vinheta! Nosso quadro de hoje vai abordar o nosso radar do Leia. O que significa isso? É algo que foi publicado recentemente e que a gente acha importante trazer para vocês como uma contribuição da ciência em relação às questões da linguagem, do desenvolvimento da criança. E o tema de hoje é vocabulário. Nós teremos então no nosso radar um convidado, nada mais nada menos que muito especial, que é o nosso Alexandre Lucas de Araújo Barbosa. O Lucas foi meu aluno de mestrado e o trabalho que ele vai apresentar para vocês hoje, que foi um artigo publicado no finalzinho de 2019, ele é o tema da dissertação dele. Então, se vocês se interessarem, vocês vão encontrar na nossa descrição a dissertação de mestrado do Lucas e também um artigo que ele vai apresentar para vocês. Então, vamos lá para o nosso quadro Radar do Leia. Olá, meu nome é Lucas Barbosa, eu sou fonoaudiólogo e estou aqui para falar sobre um artigo intitulado Construção do Instrumento de Triagem do Vocabulário para Crianças entre 3 e 7 anos de idade. Ele é de minha autoria, juntamente com a professora Cíntia Salgado e a professora do Departamento de Engenharia Biomédica, Eliana Bezerra. Então, o objetivo desse artigo é exatamente descrever o processo de construção do trilhar, que é um instrumento de triagem do vocabulário tanto receptivo, ou seja, aquilo que a criança compreende, e do vocabulário expressivo, ou seja, o que ela consegue expressar por meio do seu vocabulário, indicado para crianças entre 3 e 7 anos de idade. Nós construímos esse instrumento levando em consideração a importância do vocabulário inicialmente no desenvolvimento da linguagem oral e mais tardiamente para o desenvolvimento da leitura, mais especificamente para os aspectos da compreensão leitora. Então, inicialmente, nós fizemos uma revisão de literatura com o objetivo de verificar se existia algum instrumento com esse mesmo objetivo na literatura mundial. Então, nessa revisão, nós fizemos a busca em bases nacionais e internacionais e conseguimos encontrar 4 instrumentos de triagem do vocabulário, todos eles para a população falante do inglês. Nenhum para a população falante do português, mais especificamente para o português do Brasil, não foram encontrados nenhum artigo descrevendo a aplicação ou a construção deste tipo de instrumento. Então, a partir disso, levando em consideração os instrumentos de avaliação já muito utilizados no Brasil, como a BFW, o TV-USP, por exemplo, e artigos que descrevessem quais palavras eram comuns entre a faixa etária de 3 a 7 anos de idade, nós selecionamos 20 palavras para cada uma dessa faixa etária, sendo 10 palavras do vocabulário receptivo e 10 palavras do vocabulário expressivo para compor esse instrumento. E a partir daí, a partir desses dados, nós conseguimos selecionar 20 palavras, sendo 10 do vocabulário receptivo e 10 do vocabulário expressivo para cada faixa etária. E contratamos uma designer para construir as imagens que representassem essas palavras. Então, na versão final do instrumento, nós tivemos essas 2 atividades, sendo do vocabulário receptivo, a criança iria visualizar 4 imagens e ouvir uma palavra, e precisaria apontar a imagem correspondente àquela palavra que ela ouviu. E no vocabulário expressivo, ela precisa ver uma imagem e falar a palavra que corresponde àquela imagem. Então, como resultado do nosso artigo, nós tivemos o instrumento pronto para iniciar o processo de validação. Atualmente, ele já passou pelos processos de validação de validade do conteúdo e validade baseada nos processos de resposta, e fizemos também um estudo piloto para verificar o desempenho inicial das crianças nesse instrumento. Mas ainda são necessários muito mais estudos para que seja realmente verificada a eficácia dessa triagem em identificar os transtornos de linguagem nessa população infantil.
Bem, pessoal, vocês viram aí na fala do Lucas o quanto que ele teve um critério, um cuidado metodológico bastante importante em estudar a construção de um instrumento de triagem em vocabulário. Por que a gente pensou em triagem? Porque, pensando no contexto da escola, muitas crianças são subdiagnosticadas ou são subvalorizadas em relação ao vocabulário. Claro que a gente está falando aí do ensino das crianças pré-escolares e depois quando essas crianças vão entrar na educação formal, ou seja, a partir da alfabetização em diante, o vocabulário ele tem uma relação muito direta com a leitura e especialmente com a compreensão leitora. Tem inclusive um artigo também de 2019 da Silvia Brilhante e da doutora Renata Mouzinho, que é um artigo muito sofisticado em termos de conteúdo que ele está sendo exposto. Eu vou colocar na descrição para vocês o link do artigo também, em que elas vão fazer uma avaliação de um grupo de crianças escolares, um grupo grande inclusive, relacionando o vocabulário com a compreensão leitora. O que é importante da gente pensar? Por que então a gente observa o quanto é e que relação é essa que é importante a criança ler? A criança fazer essa leitura e essa relação. Se nós pararmos para pensar, a criança, quanto mais ela lê, maior é a possibilidade dela adquirir um vocabulário pelo contexto. E aí isso vai causar o que nós chamamos de amplitude. Ela vai ampliar o seu vocabulário, na questão inclusive de quantidade. Já estamos falando aí das crianças que já leem, E também a profundidade. Então, esses dois elementos da linguagem que estão relacionados ao vocabulário, amplitude e profundidade, são dois elementos muito importantes que devem ser observados, porque o vocabulário, ele não está muitas vezes só o significado da palavra, só aquilo que a gente conhece dessa relação do nome de uma coisa com a sua função. Ela também tem uma relação importante com a questão morfológica, ou seja, o quanto que os sufixos, os prefixos, eles vão ter relação com o significado de uma palavra. Então, por exemplo, brincar e brincadeira, que estão aí dentro do mesmo campo, mas um é verbo e o outro é substantivo. Então, isso é importante, no contexto do vocabulário. Para a criança também compreender um texto, ela vai precisar de acessar e ter essa consciência morfológica. Outro aspecto importante é a sintaxe, ou seja, a estrutura frasal em que a criança, lá desde a linguagem oral, ela adquire e agora ela precisa compreender como isso é feito na leitura, nas frases que são construídas na leitura e na escrita. Então, vão ter muitos elementos que vão se relacionar ao vocabulário em si, que está envolvido com a compreensão da leitura. Essas duas características, amplitude e profundidade, elas também foram estudadas. Aí eu trago para vocês na descrição também um artigo feito com escolares e um estudo internacional que fizeram com 124 escolares, entre 10 e 13 anos de idade, em relação a vocabulário e a compreensão leitora. O que eles identificaram? Que havia uma relação muito forte, o que a gente chama na estatística de forte correlação entre a profundidade e a compreensão leitora. E a questão da amplitude já não era uma relação tão forte assim com a compreensão. E aí eles colocam que é importante aprofundar mais os estudos em relação a esses dois elementos do vocabulário com a sua relação com a compreensão leitora. Então, o que é importante, e para a gente fechar o nosso papo de hoje aqui, é que a gente consiga identificar já, desde os pré-escolares, todo o potencial de vocabulário que a criança tem na linguagem oral, porque esse potencial ele vai ter uma forte influência mais para frente quando a criança aprender a ler. Por quê? A possibilidade da criança que
desenvolver um bom vocabulário, ela ter uma compreensão leitora, ele é um forte preditor, né? Então, significa que é um potencial importante para que a criança compreenda. No entanto, crianças que têm mais dificuldades nessa habilidade tendem a apresentar maiores dificuldades para compreender a leitura. Então, se a gente já, no ambiente escolar, conseguir identificar precocemente, fazer uma triagem que seja eficaz e também conseguir encaminhar para um fonoaudiólogo para uma estimulação nessas habilidades, a gente possivelmente vai minimizar os problemas que essas crianças vão apresentar quando elas estiverem desenvolvendo a leitura. Por isso, essa relação tão importante entre o vocabulário e a leitura, e que a gente vai ver que o vocabulário tem uma vertente gigantesca em relação a tudo que ele pode e como ele vai se desenvolver nessas crianças. Como todo finalzinho, quase todo finalzinho aí de fala minha, eu gosto de apresentar algum livro, algum material para vocês. Eu já coloquei aí os artigos, que são as referências bem atuais do que nós temos de alguns estudos. É claro que vocês vão fazer as pesquisas aí, onde eu sempre falo, nos bancos de dados de artigos científicos que sejam fidedignos em termos de ciência, como o PubMed, ERIC, o Cielo, que tem artigos em português. Mas eu também trago aqui uma relíquia, que eu gosto bastante de falar sobre isso. Eu vou pegar aqui. Esse é um livro de 1977, tá? Do John Lyons, que vai falar sobre semântica. Então, esse livro ele é um livro super antigo, mas eu gosto sempre de fazer essa ponte entre aquilo que os teóricos clássicos nos trazem de contribuição e o que a ciência hoje lida com os estudos que tiveram lá atrás. Então, esse é um livro antigo, ele está até com cheirinho aqui, viu, de guardado, mas é um livro que vai explicar muitos conceitos, da linguagem em si. Inclusive ele faz um aporte geral sobre comunicação, sobre linguagem, super atual, inclusive, que é muito bom quando a gente vê, que é tudo aquilo que a gente estudou, continua muito falando sobre isso. Ele vai abordar o que é o significado, algumas teorias do significado das palavras. Ele fala um pouco sobre alguns elementos dessa relação dos signos linguísticos, dos contextos das palavras nas frases, como eu tinha colocado, dentro da sintaxe. Então, é muito interessante. Ele vai falar dentro do vocabulário, dos substantivos, da estrutura hierárquica do vocabulário, que existe uma organização em que eles se desenvolvem. Então, quem tiver interesse, eu coloco aqui para vocês, depois se vocês quiserem também a fotinho, mas é um livro bastante relevante na área da fonoaudiologia, da linguística, para quem estuda essa habilidade tão importante que é o vocabulário. Bem, pessoal, para fechar, não esqueçam de curtir a nossa página nas redes sociais, do Instagram, do Facebook, o nosso site também, que está no ar aí já há alguns anos. A gente tem aí alimentado esse site com o que vocês precisarem de interação conosco. O nosso canal, ativem o sininho, se inscrevam, curtam bastante, compartilhem esse material que a gente tem feito com muito carinho para vocês. A gente tem feito com muita atenção aos detalhes do que a ciência pode trazer de contribuição para a prática clínica, educacional de vocês que estão nesse momento assistindo esse vídeo. É isso, um beijo. Na semana que vem tem novidades também. A gente vai fazer um lançamento de um material muito legal para quem vai estudar e trabalha na área de linguagem escrita. Aguardem, eu não vou dar o spoiler hoje, hein? Um beijo e até lá!